em Friba. Olá e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje vou-vos trazer o caso do Oscar Pistorius e da namorada Riva Steenkamp. Oscar Pistorius nasceu a 22 de novembro de 1986 na cidade de Joanesburgo, que fica na África do Sul. Nasceu no seio de uma família financeiramente bastante estável, religiosa, eram super católicos e tinha descendência italiana e sul-africana por parte dos pais, o que fez com que desde muito cedo falasse fluentemente tanto africano como inglês. Oscar Pistorius nasceu sem o osso do perónio, ou da tíbia, em ambas as pernas, um osso que se localiza na parte de trás junto ao músculo das pernas, junto à canela. Por isso teve de ter as suas duas pernas amputadas com apenas 11 meses de idade. As pernas foram amputadas a partir dos joelhos. Os pais divorciaram-se quando tinha apenas 6 anos e infelizmente a sua mãe, que ele via como um exemplo, morreu quando ele tinha 15 anos. Apesar de ter os membros inferiores amputados, Pistorius foi sempre ligado ao desporto, desde cedo participando em natação, rugby, wrestling e ténis. Muitos dos treinadores nem sabiam sequer ou se apercebiam que Pistorius não tinha as pernas por causa das próteses que usava e a facilidade como conseguia fazer tudo normalmente que lhe propunham. Nunca lhe exigiam menos por ele ser deficiente e ele não só agradecia, como mesmo assim tinha performances muito mais elevadas que um atleta, digamos assim, em condições normais. Em 2003 magoou-se no joelho e por causa disso foi introduzido pela primeira vez na corrida como uma forma de reabilitação. Por isso começou a usar umas próteses em forma de lâminas que fossem ao mesmo tempo leves e o tornassem mais rápido na corrida, à semelhança de um outro atleta, Brian Fraser, que tem uma das pernas amputadas. Pistorius teve as suas próteses feitas à medida, da melhor qualidade possível e foram feitas por um engenheiro local na África do Sul. As próteses tinham a forma de J, eram feitas também em fibra carbónica. Contudo, continuava mesmo assim a estudar na Universidade de Pretória, onde cursava Gestão e Desporto. A quando de uma entrevista no site da sua faculdade em 2008, Pistorius disse: "Não és deficiente pelas desvantagens que tens, és capaz pelas capacidades que tens." Oscar Pistorius já em 2004 participou nos Jogos Paralímpicos de Verão em Atenas, na Grécia, e acabou mesmo por ganhar enquanto estabeleceu o recorde de correr 200 metros em 21,97 segundos. Na final, ele ganhou contra competidores que apenas tinham uma das pernas amputadas. Pistorius ainda participou em competições sem serem especificamente para deficientes, correndo ao lado de pessoas com pernas e mesmo assim ganhando e estabelecendo recordes. Entrou mesmo para a seleção sul-africana para os Jogos Olímpicos em Londres em 2012. No entanto, algumas críticas foram feitas a isto. Muitos especialistas diziam que as próteses dele davam-lhe uma certa vantagem face a pessoas que tinham pernas, músculo e osso. Chegou mesmo a ser banido de algumas competições. No entanto, ganhou o apelido de Blade Runner por causa da sua rapidez e da forma que as suas próteses se assemelhavam a lâminas. Em 2011 correu 400 metros em 45 segundos e tornou-se o 15º homem mais rápido do mundo. Na África do Sul e um pouco por todo o mundo, ele era admirado pelo facto de como um problema de saúde não o impediu de atingir os seus sonhos e objetivos. Recebeu inclusive medalhas de honra oferecidas pelo presidente da África do Sul e conheceu inclusive Nelson Mandela, que é uma das figuras mais conhecidas e aclamadas na África do Sul. Também tinha um doutoramento honorário na Universidade de Glasgow e fazia inúmeras publicidades a marcas como a Nike. Ao mesmo tempo apoiava também instituições de caridade, como foi o caso da Mindseeker Foundation, uma associação que se preocupa com pessoas vítimas de explosões de minas e que também financia próteses. Oscar vivia em Pretória, na África do Sul, uma das cidades mais caras do mundo. Os seus hobbies incluíam motas, golfe, tiro e criação de cavalos. Tinha uma carreira e vida de sonho, mas faltava-lhe algo mais. Em novembro de 2012, Oscar Pistorius conheceu Riva Steenkamp, de 29 anos, mais velha apenas 3 anos do que ele. Riva era uma mulher incrivelmente bonita, trabalhava como modelo, mas apenas até concluir o curso de Direito que findaria no ano seguinte. Trabalhava também como assistente de advocacia e estava em 40º lugar das 100 mulheres mais bonitas do mundo. Era uma ávida ativista contra a violência doméstica e contra a violação de mulheres. Oscar e Riva faziam um casal perfeito, eram jovens, bonitos e elegantes e tinham tudo para dar certo.
Contudo, como acontece muitas vezes na vida a dois, a relação não era assim tão estável ou tranquila quanto parecia no exterior. Amigos de Oscar Pistorius diziam que o atleta parecia estar sempre no limite, que era inclusive como ele sempre viveu, não havia um meio termo para ele. Nasceu numa família muito rica, num país cheio de desigualdades, era exigente nos seus treinos, carreira e até com a sua dieta. Além disso, era muito competitivo, queria sempre ser melhor. Sofria também de insónia e conta-se que numa noite, não conseguindo dormir, foi fazer uma tatuagem às 2 da manhã. Teve também um acidente de barco a motor em 2008, onde precisou de levar 180 pontos na cara. Pessoas diziam que o tinham visto a beber nessa noite, contudo, não foi preso. No entanto, a primeira condenação veio quando, em 2012, Oscar Pistorius atirou da sua arma pessoal contra o teto de um carro em movimento. Embora esta tenha sido a primeira condenação, não foi o primeiro episódio. Em 2009, houve uma chamada para o 112 de uma rapariga de 19 anos que estava numa festa em casa dele e acusou Oscar de lhe fechar a porta entalando-lhe as pernas quando ela se recusou a sair. Passou a noite na prisão, mas as acusações não foram para a frente. Também em 2012, numa entrevista ao New York Times, Oscar Pistorius é descrito como um acelera, andando quase a 250 km/h e uma pessoa que pensa que pertence quase à realeza ou assim. Oscar, em entrevista, fala que uma noite o seu alarme de segurança não tocou e ele disse que pegou logo na arma e foi ver o que é que estava a passar-se. O entrevistador ainda lhe perguntou quantas vezes ele visitava um campo de tiro e ele disse: às vezes, quando não consigo dormir. Outro episódio ainda conta que Pistorius disparou da sua arma num restaurante totalmente cheio com cerca de 200 pessoas. Quando ele disparou, Oscar disse que não sabia como aquilo tinha acontecido e ainda pediu para que um amigo levasse as culpas para não prejudicar a sua figura pública. Oscar disparou um tiro para o chão, mas por pouco não tinha acertado no pé do amigo, por baixo da mesa. Este episódio aconteceu apenas um mês antes dos factos que vou aqui falar, a 11 de janeiro de 2013, num almoço com um amigo e boxer, Kevin Larena. Isto leva uma imagem quase de um atleta responsável, sem qualquer noção das consequências e sempre a apoiar-se na posse da arma, quase disparando a torto e a direito. No dia 14 de fevereiro de 2013, dia dos namorados, Riva e Oscar tinham planos para estarem juntos. Namoravam há 3 meses. Encontrar-se-iam no apartamento dele, em Pretória, que era uma espécie de condomínio privado, por volta das 10 da noite do dia anterior. Então Riva foi ter com ele no dia 13, dia anterior, para já desde cedo começarem a festejar o dia dos namorados. Por volta das 3 da tarde, Riva escreve no seu Twitter: o que é que vocês têm na manga planeado para o vosso amor amanhã? #dia de São Valentim. Na manhã do dia 14, uma quinta-feira, Riva Steenkamp foi morta com 4 tiros disparados através da porta da casa de banho por Oscar Pistorius, o seu namorado. No dia seguinte, no dia 15, Oscar foi preso logo depois de afirmar que matou a namorada como um acidente. Apesar da confissão e da clara culpa de Oscar Pistorius, foi-lhe concedida saída sob fiança, proibindo de sair do país, ele teve inclusive de entregar o passaporte, e também de beber álcool. Contudo, não podia entrar na sua própria casa porque era a cena do crime. Mais tarde permitiram que saísse do país para competições, mas logo depois do arrebentamento do escândalo, todos tinham cancelado com ele o contrato, inclusive a Nike. No dia 19 de agosto foi indiciado pelo homicídio de Riva Steenkamp. Seria o aniversário em que ela faria 30 anos. O julgamento começou a 3 de março de 2014. Oscar Pistorius considerou-se inocente de homicídio premeditado e de imensas acusações de posse de armas. Oscar Pistorius disse em tribunal de novo que tudo não tinha passado de um acidente. Mas, afinal, o que é que aconteceu naquela madrugada? Oscar Pistorius estava com Riva Steenkamp no apartamento dele, tinham ido dormir bastante cedo no dia anterior. Oscar dorme sempre sem as suas próteses e diz que à meia-da-noite, por volta das 3 da manhã, estava com calor e foi buscar 2 ventoinhas que estavam na varanda para colocar mais perto da cama no quarto. Segundo a versão dele, nessa altura Riva também acorda e foi à casa de banho, mas Oscar não se apercebeu. Ouvindo barulhos vindos da casa de banho de uma janela a abrir ou a fechar, pensou que estava algum ladrão dentro de casa.
Note-se que a África do Sul tem altos índices de criminalidade e, embora não seja assim totalmente descabida a ideia de um intruso, Oscar vivia num complexo de luxo totalmente protegido. Vivia em Silverwoods Country, em Pretória, que entre seguranças e sistema de alarmes pessoal ainda possui alguns muros altos a rodear a propriedade. Alguns trabalhadores civis tinham feito obras no local dias antes e tinham deixado uma escada na parte de fora do apartamento, mesmo embaixo da janela da casa de banho dele. E ele então tinha receio que o intruso se tivesse servido dessas escadas para entrar na casa. Oscar disse que muitas vezes receava que alguém entrasse no seu apartamento devido a supostas experiências passadas com crime. A confirmar os medos de Oscar, ele viu a janela da casa de banho aberta e imediatamente foi buscar a sua arma, uma pistola de 9mm que estava embaixo da cama. Estava sem as próteses e sentia-se inseguro. Ouviu barulhos que vinham do cubículo em que estava a sanita, na casa de banho, e disparou um tiro. 17 minutos depois, disparou 3 em seguida contra a porta que dava para a sanita na casa de banho, enquanto gritava no quarto para que Riva chamasse a polícia, sem supostamente se aperceber que ela não estava lá. Ao reparar que a cama estava vazia, Oscar colocou as suas próteses e arrombou a porta para a qual tinha disparado, primeiro tentando ao pontapé e depois com um taco de beisebol. E foi aí que viu Riva ainda viva, mas por pouco. Todos os tiros a tinham atingido de alguma forma. O primeiro bateu-lhe na anca, que a fez logo cair. O segundo bateu na parede e projetou estilhaços para as costas dela. O terceiro e o quarto atingiram-na no braço direito e na cabeça. Riva, que estava na sanita, caiu com a cabeça pendida para o cesto de revistas que estava do lado direito da sanita. Oscar liga para a segurança do prédio para que chamassem uma ambulância urgentemente. A polícia chega pouco depois, sendo que Riva já tinha sido declarada morta pelos paramédicos no local. Ele disse que ela morreu nos braços dele. Os paramédicos que foram ao local disseram que Oscar a tinha carregado para a parte de baixo do prédio e estava inconsolável e sempre a chorar. Também ao longo de todo o julgamento, Oscar Pistorius estava sempre muito abalado, estava continuamente a chorar e sempre a afirmar que foi um acidente e que não havia pessoa no mundo que amasse mais Riva do que ele próprio, que não tinha qualquer motivo nenhum para a matar. Quando em julgamento foram mostradas fotos com o corpo de Riva, Oscar vomitou em pleno tribunal, continuamente a chorar. Em julgamento, Oscar Pistorius apareceu inclusive sem as suas próteses, o que pareceu quase uma tentativa de manipulação por parte da defesa, para mostrar o quão vulnerável ele era e, quem sabe, até despertar o fator pena em julgamento. No entanto, a acusação mostrou algumas provas que sugerem que talvez algo mais possa ter acontecido nessa madrugada. Para começar, Oscar Pistorius, para passar para a casa de banho, tem obrigatoriamente de passar e contornar a cama e passar pelo lado em que Riva Steenkamp estava a dormir, e ele diz que mesmo assim não a viu. Sem falar que tirou a arma pessoal dele de debaixo da cama e não olhou para a cama. O telemóvel de Riva foi também encontrado no chão da casa de banho, assim como as pingas de sangue, embora nenhuma chamada tenha sido feita imediatamente antes do sucedido. Será que ela foi para a casa de banho, fechou-se no cubículo para tentar ligar e pedir ajuda a alguém? Não se sabe. Os tiros foram dados com uma diferença de 17 minutos, supostamente, e ela nem sequer gritou. Segundo Oscar Pistorius, a partir do primeiro tiro ele disse que não ouviu nada da parte dela. Ela nem sequer gemiu de dor, nem nada, o que é muito estranho. Estavam a 3 metros apenas e ele teria de ter ouvido alguma coisa, um gemido, qualquer coisa. Ele diz que mesmo assim ela não gemeu, não gritou, nada. Sem falar que ele lhe tinha feito uma pergunta diretamente, tinha dito para chamar a polícia, e embora dissesse isso, supostamente ninguém lhe respondeu. Vizinhos dizem que pouco depois das 10 da noite ouviram discussões vindas do apartamento do atleta, inclusive um dos vizinhos ainda disse que ouviu, estou a citar, gritos horríveis de uma mulher. O advogado Barry Brooks, advogado de defesa de Pistorius, disse que Riva tinha ido usar a sanita no cubículo que ficava dentro da casa de banho e trancou-se na porta desse cubículo por dentro quando Oscar lhe gritou que chamasse a polícia, numa forma de se proteger.
Segundo esta versão da defesa, Oscar não estaria a usar então as suas próteses e estava quase a rastejar pelo chão, fazendo com que, quando ele atirasse, as balas tivessem uma trajetória na porta de baixo para cima. A trajetória dos tiros, segundo o investigador principal do caso, Hilton Boda, pelo contrário, seguiram uma trajetória de cima para baixo, através da porta, o que já implicaria que Oscar Pistorius estivesse a utilizar as próteses, estando num ângulo, claro, mais acima. E assim, então, era uma incongruência no testemunho dele. No entanto, no final do julgamento eu não consegui perceber se algum especialista em balas e balística se tinha dito realmente, se tinha provado que realmente estava de cima ou não. Riva, também segundo o investigador principal, não estava sentada na sanita, mas sim de pé depois da porta, e quando o Oscar atirou o primeiro tiro que lhe deu na anca, ela caiu e prostrou-se logo em cima do cesto das revistas. E ao ela se ter desviado ao cair para o cesto das revistas e as outras 3 balas ainda assim a terem atingido, mostra que Oscar quase que sabia perfeitamente onde é que ela estava e sabia perfeitamente o que é que estava a fazer. No entanto, a maior parte do sangue estava assim à volta da sanita, o que realmente me leva a crer que a Riva estava de facto sentada aí. Uma ex-namorada de Oscar Pistorius, Samantha Taylor, também falou em tribunal e testemunhou que ele e os humores dele estavam constantemente a mudar e que muitas vezes lhe tinha gritado com raiva. Disse que ele também muitas vezes estava com a arma pessoal dele. Tweets de Riva Steenkamp e trocas de mensagens entre ela e Oscar Pistorius também foram mostrados em tribunal e coisas que foram escritas dias antes dela morrer. Claro que isto era uma tentativa de tentar mostrar que a relação não era assim tão perfeita e que alguma coisa de estranho se passava entre os dois. Um dos tweets foi: "Esta semana ensinou-me que as pessoas irão dizer o que quiserem sobre ti e os outros irão sempre acreditar. Continuem mesmo assim, sejam corajosos e sejam vocês mesmos." Uma mensagem de Riva Steenkamp para Oscar Pistorius do dia 27 de janeiro diz: "Não tenho bem a certeza do porquê de agora me sentar e descrever uma mensagem eu primeiro, mas isso diz muito sobre aquilo que se está a passar aqui. Hoje foi a festa de noivado de uma das minhas melhores amigas e eu queria ter ficado até mais tarde porque me estava a divertir, mas agora já acabou. Atormentaste-me constantemente desde que voltaste de Cape Town e eu entendo que estás doente, mas isto é horrível. Não me estava a atirar a ninguém hoje. Sinto-me enojada que o insinuaste e fizeste uma cena na mesa e fizeste-nos ir embora mais cedo. Estou terrivelmente desapontada de como o dia acabou e como me deixaste. Estamos a viver quase uma vida dupla, onde tu podes ficar chateado sobre como eu lido com as coisas, quando tu, pelo contrário, ages bastante rapidamente de uma forma fria, quando estás descontente. Tenho medo de ti às vezes e de como te passas comigo e de como vais reagir comigo. Fazes-me feliz 90% do tempo e acho que somos incríveis juntos. Mas eu não sou nenhuma outra qualquer que tu pensas que conheces, que te esteja a tentar cortar a vibe. E peço desculpa se realmente pensaste que me estava a atirar ao marido da minha amiga Sam e sinto muito que penses tão pouco de mim. Só quero amar e ser amado." No dia 29 de janeiro, Riva tweetou que todos os dias todos nós precisamos da ajuda de Deus por, e estou a citar, "não ser forte o suficiente." No dia 8 de fevereiro, 5 dias antes de morrer, Riva foi a um evento desportivo a acompanhar Oscar e ambos pareciam muito afastados. Nessa noite ela enviou-lhe a mensagem: "Quero acreditar que te faço ficar orgulhoso de mim quando vou a estes eventos contigo. Posso estar a brincar às vezes, mas acho que sou uma lady e não me senti como uma esta noite, depois da maneira como me trataste quando nos fomos embora. Não posso ser maltratada por gente de fora por estar contigo e ser também atacada por ti, a única pessoa que me deve algum tipo de proteção." Contudo, nunca houve queixas de violência doméstica por parte de Riva, mas isto leva a crer que a relação recente não era nenhum mar de rosas e que tinham bastantes altos e baixos. Oscar supostamente sendo possessivo e desagradável com ela às vezes. Uma amiga de Riva que esteve com ela pouco antes de morrer disse que Riva dizia que o amava muito e que se ele já lhe pedisse para casar ali e agora, ela provavelmente diria que sim. Essa amiga ainda lhe perguntou como estavam os dois na relação em si e Riva respondeu: "Bem, mas precisamos de falar." Nunca mais se viram, entretanto, claro, Riva faleceu.
E esta amiga mostra-se incrivelmente culpada por não ter perguntado na altura logo o que é que se estava a passar. Os testemunhos apontavam então para problemas de controle, de raiva e ansiedade extrema desde a infância por parte de Oscar Pistorius e, claro, aliado ao gosto, posse e uso de armas, não poderia levar a nada bom. A 12 de setembro de 2014, Oscar Pistorius, no entanto, foi considerado inocente do homicídio premeditado, mas culpado do homicídio culposo, ou seja, era culpado de facto matar Riva, mas sem intenção, acidentalmente. Foi condenado a apenas 5 anos de prisão. A família, claro, de Riva pediu recurso, mas Oscar, que fazia cerca de $1 milhão por ano em publicidades e desporto, estava falido, já que todas as empresas o tinham cancelado. Não podia pagar outro julgamento. Em 2015, Pistorius conseguiu ficar em prisão domiciliada, ficando assim apenas 1 ano na prisão. Em 2016 deu uma entrevista a dizer: "Consigo cheirar o sangue, consigo sentir o quente do sangue nas minhas mãos e saber que foi tudo culpa minha. Eu é que o fiz. E eu percebo a dor que as pessoas sentem, pessoas que a amavam e sentem falta dela. Eu sinto a mesma dor, sinto o mesmo ódio por mim mesmo. Sinto a mesma dificuldade em perceber isto tudo. Olho para trás e penso, como é que isto pôde acontecer? Eu penso, como é que isto aconteceu? Como é que isto aconteceu?" A 6 de julho de 2016, depois de muita gente ter ficado inconformada com a reduzida pena dele, a primeira sentença de homicídio culposo de Oscar Pistorius foi anulada e ele foi condenado a 6 anos de prisão por assassinato, que é onde está até agora. A pena ainda foi elevada no ano ainda de 2016, depois do recurso feito pelo próprio Estado da África do Sul. A pena subiu-lhe para 15 anos de prisão. Depois de, claro, descontados os anos em que já esteve preso, ainda tem 13 anos de pena para cumprir. Foi colocado em vigia de suicídio. O pai de Riva, Barry Steenkamp, disse que, de alguma forma, Oscar tinha de pagar pelo que fez a Riva e a todas as vidas à volta dela, que ele mudou. No entanto, dizendo que ele não tem necessariamente de cumprir os 15 anos propostos pela acusação agora e ainda diz: "Desde que a Riva morreu, passo o meu tempo na varanda, às 2, 3 da manhã. Fumo e penso nela todos os dias da minha vida, manhã, tarde, noite. Falo com ela todos os dias na minha cabeça, a minha filha." E é isto, espero que tenham gostado deste caso. É um caso bastante complicado. Eu ia com uma ideia pré-concebida de que isto do acidente e de ser um intruso era uma mentira, claro, era uma forma de Oscar Pistorius se safar. No entanto, depois de algumas investigações e de coisas que eu pesquisei, apercebi-me que realmente ele era uma pessoa muito complicada a nível mental. Eu acho que ele estava sempre a viver numa pressão que já a própria carreira lhe impunha e mais uma pressão que ele próprio se impunha. O facto também de sofrer de insónia também não ajuda a que a saúde mental dele estivesse no melhor estado, digamos assim. Na minha opinião, eu acho que assim, é confuso porque há muitas coisas que levam a crer que ele é culpado de realmente premeditar a morte dela. Eu acho que era uma relação que não estava a correr muito bem. Eu acho que ele, por não estar bem mentalmente, era bastante tóxico até para a Riva Steenkamp, que era uma pessoa tão positiva e tão cheia de força e sempre a lutar a favor dos direitos das mulheres e contra todos os crimes que andavam à volta das mulheres. Era uma mulher poderosíssima e muito autoconfiante, o que também acho que pode ter desafiado ali um pouco o Oscar Pistorius, que por se exigir tanto e por constantemente pôr tanta pressão nele próprio e já a ansiedade desde o divórcio dos pais, que eu também li que ele tinha, abalou-lhe ali um pouco mais, ou seja, ele não estava estável para se calhar até estar na carreira que estava e muito menos estava estável para ter uma relação. Então acho que isso tudo o abalou e depois, claro, eu acho que foi uma paranoia que lhe surgiu naquela noite. Ele tinha uma paranoia com o crime, acho que já é certo e sabido. Todas as vezes que ele disse que o alarme tocou e ele pegava logo na arma, ele tinha uma enorme paranoia, claro que também pode ser aumentada pelo país e pela cidade onde ele vivia, que é uma cidade que tem imensa criminalidade. No entanto, não acho que tenha sido uma coisa lógica, mas a paranoia e a ansiedade não é uma coisa lógica. Eu acho então que, efetivamente, ele pensou que estava algum intruso em casa
e pegou logo na arma sem pensar duas vezes, e acho que realmente foi um terrível acidente. No entanto, discordo totalmente da primeira pena que lhe deram, de 5 anos, porque acidente ou não, ele matou uma pessoa. Tudo bem que supostamente a entrevista que ele deu, ele sente-se culpado e tudo isso, e isso não lhe sai da cabeça, mas ele matou uma pessoa, acidentalmente ou não, matou uma pessoa que tinha uma vida pela frente. Ela tinha feito 30 anos, era quando ela ia começar a exercer direito, e não pôde. Ele cortou assim uma vida a meio, ou nem a meio se calhar, e claro, as vidas que ele envolveu ali à volta também, deixando toda a gente abalada. E claro, eu acho que também o estatuto dele, não só financeiramente, como o estatuto dele como atleta e como pessoa muito conhecida e exemplo até, também favoreceu muito esta pena mínima de 5 anos, que foi ridícula na altura. E ele, como sendo assim uma pessoa financeiramente estável, acho que também conseguiu sempre sair ileso das coisas, o que não deveria, porque assim, se uma pessoa dispara num restaurante em que tem 200 pessoas e nada lhe acontece, tudo bem que o amigo assumiu lá a culpa, mas basicamente ele dava essa desculpa para tudo, não é? Tipo, eu peguei na arma porque estava um ladrão, olha, diz que foste tu porque isto foi sem querer e eu não quero, tipo, má reputação para o meu lado. Queres dizer, toda a gente facilitou aqui um bocadinho, ninguém viu que ele estava assim num estado mental que não era o melhor, eu acho. E então eu acho que tudo junto, o facto também da relação deles ser assim um bocado tóxica, do facto de ele às vezes a tratar mal, leva-me a crer que não acredito que ele tenha sido violento com ela alguma vez, até porque não há provas disso. No entanto, acredito que ele possa ter sido violento psicologicamente com ela, agressivo, possessivo, ou seja, eu acho que a autoconfiança dele não estava no melhor lugar. E vendo uma mulher tão segura de si mesma, tão bonita, tão apreciada por tanta gente, ainda mexeu mais com a autoestima dele e ele ainda mais se queria agarrar a ela, quase para espelhar as qualidades que ela tinha nele, já que ele não as via nele próprio. É assim um bocado confuso, mas com esta pesquisa que eu fiz, realmente eu mudei totalmente a minha opinião. Eu não acho que ele tenha premeditado isto. No entanto, claro que a primeira pena foi ridícula. Em mesmo os 15 anos, não sei se também concordo, porque, como eu disse, acidentalmente ou não, ele matou uma pessoa e, claro, que toda a gente merece ser castigada por isso, obviamente. E bom, espero que tenham gostado. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever ao canal, também se ainda não estiverem. Se tiverem dicas de vídeos ou casos também para falar, deixem nos comentários. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye!